de repente você está na tua casa, você está meio triste, a pandemia está aí para todo mundo, e você está desanimado. Eu queria que assistisse só esse primeiro momento. Tudo aquilo que eu falo da minha vida ali, da minha história, eu só falo assim: se você não tem oportunidade na vida, porque a gente sempre está esperando a grande oportunidade. Se você não tem, corra e faça a sua oportunidade. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Sala Podcast. Esse é o 10º episódio. Como vocês já sabem, o meu nome é Igor e aqui ao meu lado está o meu grande amigo, Daniel Figueirinha. Olá todo mundo, prazer, sou Daniel Figueirinha. Hoje o cara é de peso, rapaz. Claudinei Quirino. É tanta medalha que dessa vez ele que vai se apresentar. Quais são as medalhas? Vamos lá. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Bom, eu vou começar pela mais simples, né? Eu sou campeão regional, que é o campeonato depois que você sai dos escolares. Campeão regional do 100, do 200, do 4x4, 4x100. Depois campeão paulista também do 100, 200, 4x4. Campeão brasileiro também nessa mesma prova. Sul-americano, ibero-americano, pan-americano. Vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico. Entre outros títulos. Se eu for contar assim todos, do mais simples até o mais importante, são mais ou menos uns 600 títulos. Até antigamente, que eu sou um pouquinho mais velho, né? Que você recebia um diplominha, né? Então a gente conta todo. Medalha, troféus e diploma. Pedacinho de papel. Hoje as crianças não gostam mais do diploma, não. Desculpa a pergunta, acho que o pessoal tá curioso. Desses mais importantes, qual você conseguiu ser medalhista? Assim, ó, eu sou medalhista do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial eu tenho 3 medalhas. Eu tenho uma na Grécia, né? De terceiro lugar. E outra de terceiro lugar em Sevilha, na Espanha. E outra na Espanha também de prata. São as 3. Aí as Olimpíadas em Sydney, na Austrália, na Oceania. Aí eu tenho uma também do tempo da Guerra Fria. Acho que foi em 98, quando o Brasil não estava participando das Olimpíadas, né? Que teve o Goodwill Games, né? Os Jogos da Amizade. Pan-Americano, hoje eu trouxe 4 aqui. Teve o Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. Acho que em 10 dias eu ganhei 4 medalhas. Então eu sou bicampeão pan-americano do 4x100, sou campeão dos 200 metros, vice-campeão do 4x4, que eu sou recordista até hoje, né? Do 4x4, diferente do 4x100. Uhum. E também eu acho que eu fiquei em terceiro nos 100 metros. Assim, essa não é importante. E também eu fui no Ibero-Americano. Ibero-Americano, assim, são os países que falam português, né? E espanhol. É um campeonato só, como foi só dessas duas, né? Dessas duas línguas. Aí eu também sou campeão ibero-americano. Tem bastante coisinha aí. Meu Deus. Só 600 títulos só. Tá bom pra você ou não, Daniel? Com mais simples, a gente conta tudo. Campeão paulista, campeão paranaense, aí você vai. Todos os campeonatos que você vai contando. Eu não ganho corrida do C. Eu jogar tudo isso aí. É igual jogador de futebol, você tem que contar, agora você tá na escolinha. Eu falei isso pro meu filho, ó. Vai contando aí, não importa. Fez um gol no treino, marca gol. Marca tudo, marca tudo. Rapaz, falar pra você que eu perdi até o fio da meada. É tanto título do homem que eu tô até embasbacado, né? Tipo, estarrecido, assim. Mas vamos lá, Dani. Boa sorte a nós. Boa sorte a nós. E hoje, gente, a mesa tá pouco pesada, tá? Ele trouxe só a tocha olímpica, as medalhas mais importantes, a bandeira que ele levantou nas Olimpíadas. Essa aqui é a legítima mesmo. Então, segura que o negócio tá bom hoje. Vamos começar, Dani? Então, vamos começar. Claudinei, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar obrigado a vocês pela oportunidade. O convite. E, cara, aqui a gente tem já é da praxe da casa, que quando a gente vai começar o podcast, antes de falar sobre carreira, vitórias, essas coisas, a gente quer conhecer um pouco do Claudinei no íntimo. Quando você era criança, saber um pouco mais da sua história. Seria Claudineizinho. Neizinho. Então, cara, a gente queria saber um pouco da sua história. E aí, fica à vontade, conta do jeito que você achar melhor. Beleza, vamos lá então. Eu sou natural de Lençóis Paulista, né? A cidade mais perto ali é Bauru e Agudos. Uhum. Então, eu sou de uma família de 5 irmãos. E com 2 anos, minha mãe morreu. E aí, a minha família, nós somos interditados pelos juizados de menores naquele tempo.
Hoje chama Infância e Juventude. E eu fui mandado para morar num orfanato. Lá numa cidade ali perto mesmo de Bauru, por ali, chama Pirajuí. E eu cresci ali. Então a minha infância toda eu passei nesse orfanato. Então, para você ter ideia, que uma das primeiras coisas que eu aprendi no orfanato naquele tempo, né, pessoal? Hoje é tudo totalmente diferente. É que você tinha que bater em alguém. Porque a lei do orfanato é a lei da força. Então eu aprendi tudo que você imaginar de ruim que tem, você acaba aprendendo. Eu até falo para os meus amigos que quando eu era pequeno, né? Fui crescendo, então todo mundo perguntava para mim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei, eu quero ser bandido. Porque o orfanato onde eu morava, então eu estava na ala das crianças, naquele tempo não tinha adolescente, pré-adolescente, essas coisas todas, e tinha os mais velhos. Então eles eram meus ídolos. Porque eu me espelhava neles. Então eles saíam do orfanato ali, como eu falo pra todo mundo. Saía descalço, saía não sei o quê, voltava com quichute, voltava com. Aquele tempo, né? Quichute eu acho que nem existe mais hoje. Aí eles voltavam com chocolate, voltavam com linha de soltar pipa, essas coisas todas. Então, cara, eu acabei ficando, né, fã dos caras. Então, mais ou menos isso. Passei quase toda a minha infância ali, no orfanato. E, assim, como todo mundo, acho que, né? Você fica procurando alguma coisa para fazer na vida, fora a revolta que você tem contra o mundo, né? Que é uma coisa totalmente normal, entre aspas, né? Normal, porque quando você tá fechado ali, eu falava que o orfanato onde eu morava chamava assim depósito de gente. Então tudo que não servia para a sociedade de algum jeito, então o pessoal mandava para um orfanato. E ali você aprendia do jeito que dava. Então é mais ou menos isso. Caramba. Assim, eu já ouvi a sua história, porque eu já vi 2 palestras suas. Uma Olha aí, lá pô. na. Vamos vender palestra, hein? Uma foi lá na capelinha, lá no Alexandrino. Sei, não. Que você foi Eu fui com falar. o Thiago lá. Falar sobre. Foi, na verdade, fazer um treinamento pra nossa equipe que Isso. ia passar um acampamento. Eu lembro. Antigamente, eu e minha esposa, a gente dava palestra nos acampamentos, né? A gente sempre falava de família. A minha mulher foi criada dentro da igreja, né? Mas eu, não. Mas agora é da igreja, é o que importa. Não, sou. Graças a Deus. E aí, cara, assim, a sua história com certeza vai servir pra muita gente. De inspiração, De né? inspiração, porque, assim, a gente vai falar com um atleta multicampeão que veio do nada. Assim, às vezes a história da gente acaba se confundindo com a de muitos, né? Sim. É que todo mundo fala assim, que quando você vê um atleta, principalmente na televisão, ele sempre vai aparecer imponente, ali no pódio, mostrando um monte de coisa. Então todo mundo, acha que todo mundo, quando os atletas já nasceram campeão, já nasceram de uma vida maravilhosa, teve toda a oportunidade na vida. O que eu tento mostrar, assim, quando eu falo da minha vida, da minha infância, tudo, Claudinei deve ser um coitado. Pessoal, não, pelo contrário, de coitado, assim, eu não tenho nada. Mas eu gosto de falar porque, de repente, você tá falando aqui, alguma pessoa tá passando uma situação adversa, tá assim, aí o cara olha pra você e fala, caramba, eu não tenho problema nenhum. Ou às vezes o cara tá na mesma situação que você tá, fala, não, eu vou fazer conta alguma também, coisa. né? Pra você ser campeão, todo mundo acha que você tem que ter um monte de medalhas, títulos, essas coisas, troféus e coisa e tal. Você não precisa. A coisa mais importante, sim, pro ser humano, pra você ser um campeão mesmo, é ser um campeão como ser humano, como uma pessoa melhor. Então é isso que eu tento mostrar pro pessoal. Tá numa situação adversa, tá? Você pode desistir? Claro que pode. Você pode ficar triste? Pode. Mas não vai ficar pra sempre. Então passa uns dias tristes aí, tenta se achar e depois, se você caiu, fica no chão deitado o tempo que for, mas depois você levanta e continua. É mais ou menos isso que eu gosto de falar. Perfeito. Nunca para de lutar. Exato. E aí, Claudinei, eu queria falar um pouco sobre sonhos. Porque assim, você contou um pouco sobre a sua infância lá no orfanato e tal, mas além de, entre aspas, ser bandido, quais eram os seus sonhos? Então, rapaz, boa pergunta essa daí. Então, eu morava com um monte de garotos lá e a gente sempre saía pra conversar. A gente tinha todo o tempo do mundo, né? E todo mundo, os meus amigos falavam, pô, mas o que você vai fazer quando você sair daqui? Qual que é o seu sonho?
Aí um fala, nossa, eu queria comprar uma motona, sair pro mundo. Outro queria morar na praia, porque eu era apaixonado por praia. No interior lá não tinha praia e a gente só via na televisão e de vez em quando. Eu lembro que a primeira praia que eu vi assim legal, e depois que eu cresci, eu falei, cara, que mentira. Me enganaram. Eu tava assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e apareceu os piratas, mas eu falei, como que os caras apareceram no Sítio do Pica-Pau Amarelo que não tinha Neymar no fundo? Mas aí é outra história aí pra gente conversar com o Monteiro Lobato lá pra frente. Mas aí meus amigos falaram que queria comprar um carro, queria isso. Mas o meu sonho quando eu tava no orfanato, eu queria ter uma família. E todo dia que eu ia pra escola, né? A gente ia na escola de Kombi, né? Uhum. Aí eu chegava na porta da escola, abria a Kombi e saía correndo, né? Aquela coisa pra entrar. Aí eu sempre reparava que ali no portão tinha um monte de mães ali dando beijinho no filho. Olha, filho, a senhora Encheira tá aqui. Um dinheirinho pra você comprar alguma coisa no intervalo. Aí eu falei, caramba, quando eu sair daqui, eu quero ter uma família a partir de mim, né? Então, era meu grande sonho. Eu nem pensava em dinheiro, essas coisas de fama, nem de esporte. Eu só queria ter uma família. É uma coisa meio, parece louca, né? Parece que algumas coisas, assim, na minha infância, fazia falta. Então, assim, naquele momento, eu queria ter alguém. Tipo, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem alguma coisa assim. É bacana, né? Você chegar... Com certeza. A vida normal, entre aspas, que a gente acha que é. Então, eu consegui, né? Realizei aí. Demorou, mas consegui casar. Arrumei uma louca aí. Eu acho que tô casado, acho que 17 anos. E eu acho que vai fazer 20, né? Junto, alguma coisa assim. Caraca. É um sonho muito bonito e justo, pra ser sincero. Muito bonito. Não é? Pra muita gente parece. Não, viu? Pra muita gente parece que é simples, né? Mas depende de uma coisa que você nunca tem. Igual muitas vezes o pessoal perguntava pra mim. Hoje eu tava com um amigo meu. E nós fomos fazer um negócio. Ele me chamou pra ajudar, né? Eu vou lá. Aí ele tá falando assim do pai dele, né? Ele falou assim, pô, eu quando tinha o dia dos pais na escola, eu pulava o portão, eu fugia. Eu falei, mas por que isso, cara? Você tem pai? Eu conheço o pai dele. Eu falei, então. Só que meu pai não morava com a gente, aquela coisa. Então o cara queria, sabe? E pra mim também era difícil. O dia das mães, pelo amor de Deus, cara. Depois de velho que eu consegui dar uma recuperada. Então tem essas datas que não tem como. Na escola você tem isso aí. Então a família faz parte, mesmo você não querendo, até você, uma pessoa revoltada toda, até um cara que igual eu, antigamente eu era muito rústico, né? Não ligava pra nada. Claro que eu ligava, eu só não demonstrava. Criou uma carapaça, uma proteção. Você cria, né? é uma proteção. Então você vai se protegendo com o tempo. Não quer dizer que você é insensível e não pensa, que é muito importante. E até esse meu amigo hoje... Eu acho que é a forma que, às vezes, a gente encontra pra se defender, né? Sim, vira nossa armadura. Assim, eu acredito que ninguém, assim, nessa vida nasce ruim. O cara nasceu ruim, não. Não. Você nasceu e depois você vai sendo moldado. Aí você vai crescendo com os exemplos que você tem. Igual quando eu falo na minha palestra, né? Que eu queria ser bandido e todo mundo dava risada. Inclusive eu também dava risada. Eu não sabia o que eu tava falando. Mas daí com o tempo você vai aprendendo. Aí você, puxa vida, tudo isso que eu aprendi, tava tudo errado, né? Eu sempre conto uma história que, quando eu tava no orfanato, foi um padre foi dar uma palestra lá. Eu acho que eu contei pra vocês na palestra. Com certeza. E quando vi um padre, alguém no orfanato pra visitar, sempre tinha uma comida gostosa, né? Uma comida diferente. E o padre falava igual um doido, cara, não parava. E o louco pro padre parar, porque depois que o padre parava, a gente ia comer. E você sabe, não sei se você já morou no orfanato, mas quem chega primeiro come melhor. Não é que você vai ficar sem comer, mas você come melhor e come mais. Então eu sempre saí correndo para comer. E nessa palestra, o padre começou a perguntar: o que você quer ser quando crescer? Ele tá perguntando para todo ali. Aí levantaram a mão, eu também levantei a mão. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professor. Aí quando chegou em mim, eu repeti a mesma coisa. Eu quero ser bandido. Nem falei marginal, nem nada. É bandido mesmo. Que é a expressão que a gente usava naquele tempo. Você tinha quantos anos? Desculpa, você consegue lembrar? Então, eu não lembro não. Mas eu acho que assim... Porque eu já era malandrão naquele tempo. Eu já tinha meu grupo ali dentro do orfanato. Você vai crescendo, você vai formando seu grupo. Uhum. As alianças, né? Você tem que ser, porque você tem que ser forte nesses lugares. Lei da sobrevivência. Aí o padre perguntou pra mim, todo mundo deu risada. Eu quero ser bandido. Aí, aquele silêncio, eu também dei risada. E depois eu saí correndo pra comer, o padre me segurou. Nossa. Me segurou, vem cá, eu quero falar com você. Eu falei, não, agora não dá não, rapaz. Eu vou comer, se eu chegar atrasado, você já viu o que acontece.
Aí o padre começou a falar e perguntou meu nome. Falei, ó, meu nome é Neizinho. Eu que comando tudo isso aqui. Porque eu sempre fui um cara muito popular, né? Os amigos ali, e tinha meu grupo. Aí o padre, eu sempre digo, ele me deu, assim, minha primeira oportunidade da minha vida. E ele falou pra mim assim, ó, você quer ser meu coroinha? Eu falei, o quê? Você tá louco, rapaz? O que foi coroinha? Ah, tem que rezar e me ajudar e tal. Eu falei, não quero não, obrigado. E ele segurou pelo braço de novo, assim, ó. Aí ele falou assim, olha, você sabe que na missa, né? As beatas levam bolo, levam doce, toda missa tem. E é tudo pra você. Aí eu falei, opa, quero. Opa, me cobrou, Aí, rapaz. E nisso eu fui, né? Você é ajudante do padre, né? E tipo, e a gente virou bastante, nós viramos amigos, né? E toda vez que eu ia lá, eu ficava primeiro na missa olhando pra ver quem trazia bolo. Tinha dia que ninguém trazia nada, eu tava com o beijo parecendo uma moela ali na frente de emburrado. Porque eu queria comer. Era uma chance de você sair do orfanato e comer uma coisa diferente. Mas só que quando eu ficava assim, a sós com o padre, conversando tudo, o padre começou mostrar que tudo aquilo que eu estava aprendendo estava errado. Então ele começou a abrir um leque de coisas assim, mostrando para mim. Não é que no orfanato o pessoal que estava lá, eles me ensinavam coisas ruins. Mas era o pessoal que morava. Porque tinha um pessoal que tomava conta. Né? Era o meio que você tava. E outra coisa, quando você está ali vulnerável, a primeira coisa que vai, você se junta. Com certeza. Então o padre começou a mostrar pra mim um monte de coisas que eu tinha aprendido errado. Falou, não, isso tá totalmente errado. E ele começou a me ensinar, né? Então, por isso que eu falo, foi sempre uma primeira oportunidade que eu tive na vida. O padre chama Godofredo, já morreu já. Era um holandês que vivia no Brasil. Caraca. E aí... Mais pessoas assim no mundo, desculpa te Por mais interromper. pessoas assim no mundo. Tem. Olha, eu acredito que tem mais gente boa do que ruim. Mas só que os ruins, rapaz, eles aparecem conseguem demais. fazer um estrago, né? Faz um estrago. Um ruim, quer dizer, vamos colocar um bom, vale mais ou menos 1 milhão de ruins. Porque quando aparece um bom, ele faz um negócio. Agora, as pessoas ruins parece que multiplica, né? Mas existe mais gente boa do que ruins. Nem sei porque eu falei isso, mas existe. Mas Não. E eu acredito. A gente Eu precisa também. acreditar nisso, porque senão a gente desiste, né? É. Das pessoas, do ser humano. E aí a gente pode definir, então, essa primeira oportunidade como a virada de chave na sua vida ou ainda não? Não, sim, foi a primeira virada, assim, porque eu comecei, assim, a aprender algumas coisas da vida. Porque quando você tá revoltado e você tá com raiva do mundo, tá com raiva de Deus, de repente você até fala, pô, Deus me esqueceu aqui e tudo. Porque quando quando eu saí do orfanato, eu saí daquele mundinho. Então você via as coisas diferentes. Aí porque eu não posso ter aquilo, não posso ter isso, não posso ter aquilo. E depois tinha televisão. Claro que a televisão naquele tempo era mais tranquila, no sentido assim que a gente só assistia o Sítio Pica-Pau Amarelo e algumas coisinhas que passavam. Então não tinha muita informação. Não tinha muita venda, né? Comerciais. Mas aí quando você saía pra rua, você via outra vida. E você queria aquilo ali também. E principalmente quando você tinha vontade de comer alguma coisa diferente ou de ter alguma coisa. Você já imaginou, você ia na escola, toda criança quando ganha um brinquedo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Levar pra escola. Né? Ele ganha um tênis novo ou ganha um negócio, ele leva pra escola. Mesmo que ele não tá usando ali, mas ele abre a mochila, depois e mostra. E era assim pra nós. Eu lembro que no nosso tempo a gente tomava na marra. Então, era aquele jeito, jogar na né? minha cara, vai levar na cara. Porque a gente queria ter uma coisa, a gente não sabia, assim, não tinha discernimento pra saber o que era certo do errado. Não tinha muita referência, Não, né? não tinha. Exatamente. E aí, Claudinei, assim, sua história de vida é complicada, mas ela se identifica com um monte de gente. Mas em que momento o esporte entrou na sua vida? Porque até agora você falou sobre o Claudinei que tinha referências ruins, aí o padre veio e começou a te mostrar uma outra versão do mundo. E o esporte? Quando surgiu? Então, rapaz, eu saí do orfanato, né, com 17 para 18 anos. Aí eu lembro que eu terminei ele no exército, fui dispensado, excesso contingente, alguma coisa assim. Aí eu fui pra minha cidade. Lá na minha cidade, eu trabalhei de servente pedreiro, trabalhei de empacotador no supermercado. E eu até conto essa história que quando eu vou com meus filhos lá na minha cidade,
Eu sempre falo, né? Na entrada de Lençóis, ali perto do cemitério, eu trabalhava de servente pedreiro com um cara lá, chama Renato Argentino. O apelido dele era Formigão. E eu falei pros meus filhos, ó, tá vendo aquela casa ali, aquele ali, ó? O pai que ajudou a construir, não construir. Porque naquele tempo eu só ajudava a abrir alicerce, coisa do... Nossa, nem faz isso, hein, gente? Mais braçais. Né? Pesado. E eu ajudava em enxelagem. Meu Deus. E só que daí eu tava meio cansado de trabalhar de pedreiro, aí eu comecei a trabalhar de chapeiro. Eu fazia lanche ali perto no posto, na rodovia Marechal Rondon, chama Alto Posto Chapadão. Quase perto do posto da Brahma, ali chegando em Agudos. Bem na rodovia mesmo. Sim, o posto da Brahma, da cerveja ali. E é uma referência. Aí eu tava trabalhando ali. Eu trabalhava numa lanchonete ali. Eu fazia lanche e a lanchonete tinha um restaurante. E naquele tempo lá, acho que eu tava com 18, quase 19 anos. E eu queria ter uma namorada, impressionar as meninas. Então tinha um monte de garçonete que trabalhava aí. As mulheradas não olhavam pra mim de jeito nenhum. E normal. Só que um dia eu tava fazendo lanche ali, eu vi que todas as garotas saíram correndo. E foram ver um cara que parou pra tomar água ali. Não sei se você já viu aí pra rua. Rodovia, você sempre tem um doido correndo, né? Você já viu? Pode sair pra rua. E um cara desse aí parou pra tomar água ali. Cara fortão, camiseta, shortinho abertinho. Tudo tourando, né? Parou. E eu vi que eu prestei atenção que as meninas foram todas ver o cara lá. Aí eu falei, vou lá ver, né? Curioso que eu sou, né? Aí fui lá ver o cara. O cara tá tomando uma água lá, fortão, tá musculosão. Aí o cara acabou de tomar água ali, eu chamei ele no canto ali. Ô, beleza, amigão? Cara, o que você faz? Você tem esse corpão aí? Porque eu fiquei interessado, porque as mulheres estão tudo olhando pra ele. Com certeza. Aí ele falou, ó, faço atletismo. Eu falei, mas que negócio é esse? Ele me explicou. Corrida, saltos, tal. Aí ele falou, ó, você pode procurar tal lugar lá em Lençóis, né? Que tem. E eu fui. E eu entrei no esporte pra ficar forte. Até um tempo eu consegui ficar bonito. Não deu certo. E assim, eu entrei por pura vaidade mesmo. Não sabia desse negócio de talento tudo. E de repente, o pessoal falou que eu tinha talento. Aí, de Lençóis Paulista, eu fui pra Araçatuba. De Araçatuba eu vim pra Prudente e tô aqui hoje. Então, com todo esse tempo aí, esses títulos que eu ganhei lá também, em Araçatuba, passei um tempo ali nos Estados Unidos, competindo, né? A gente sempre competia e voltar, ali em San Diego. Depois eu fiz parte de uma equipe, quando acabava a temporada no Brasil, eu fiz uma parte de uma equipe lá da Holanda, numa cidade chamada Nijmegen, e tem Uden, que é do lado lá também, e fiquei. Ao tudo, né, de viagem, tudo, eu acho que eu fui para 43 países. Caraca. E às vezes eu falo assim, pô, eu tava ali no orfanato ali de bobeira, né? Querendo ser um bandido, de repente eu tentei ficar bonito, não deu. E tudo começou querendo impressionar as meninas e acabou virando vaidade, uma paixão, né? Aí conheci o esporte e de repente, quando eu me vi, eu já tava viajando pro mundo. Então, esse cara que passou no poço lá, esse daí foi minha segunda oportunidade. Porque se eu não vou lá curioso perguntar porque o cara era fortão assim, podia ter passado outro cara, futebol, ou basquete, ou vôlei, mas eu acho que o destino, né, tinha que ser no atletismo. Lembra a frase que você fala? Do cavalo pronto? A oportunidade é um cavalo selado, né? Se a gente não montar e pegar, ele vai embora e outra pessoa vai pegar. E foi isso. Pura vaidade aí. Aí deu essa zebra aí do esporte. Aconteceu esse pouquinho. Mas desculpa a pergunta. Você já tinha uma certa aptidão, né? Jogando bola, já corria bem. Não, correr assim, eu sou um jogador de futebol frustrado. Eu brincava de bola, mas quando eu tava no orfanato, a gente jogava bola, a gente era muito bom de pega-pega, salve, esconde-esconde. No meu tempo mesmo eu brinquei de verdade. É nem agora igual o pessoal aqui, não. Mas então acho que você já tinha alguma coisa ali, né? Porque a criança, quando ela tá brincando de qualquer coisa na tua casa, pulando muro, pulando não sei o quê, ele já tá praticando um esporte sem saber. Sim. Aí depois quando ele entra na escola, né? Hoje com 7 anos ou 6, aí o professor de educação física, ele vai mostrando o esporte. De repente você entra numa escola, o professor gosta de X esporte, ele vai mostrando pra criança. Então o meu ficou mais ou menos isso. Com esse cara aí. Não, perfeito. Só que, assim, Claudinei saiu do orfanato, conheceu o esporte por pura vaidade, mas em que momento você decidiu levar isso a sério como profissional mesmo? Então, como profissional, por exemplo, eu tava em Lençóis, aí eu comecei a competir e trabalhar no lanche.
Que eu fazia o lanche lá no negócio. Só que eu não queria trabalhar. Aí todo mundo fala, nossa, esse negócio de esporte dá dinheiro. E você pode morar aqui no alojamento da prefeitura. Porque eu morava lá nesse posto de gasolina, que era na estrada. Morava no fundo, tem um alojamento lá. Até um tempo atrás eu passei, eu tenho o mesmo alojamento lá. Aí eu queria sair daquele negócio. Aí o pessoal falou, a gente não paga. Eu falei, beleza. Mas aí eu recebi aquelas roupas de atleta, eu já ficava louco. Agasalho, tinha um agasalho que eu nem tirava. Passava na rua todo dia com ele ali. Bonitinho, pra todo mundo achar que eu era atleta. Aí, de repente, eu fui numa competição e apareceu o treinador do Zequinha Barbosa. O primo, que ele era de Araçatuba. Ele me viu correndo lá. Falou, você quer ir embora comigo para Araçatuba? Falei, hã? Não, lá você vai ser atleta. Falei, mas vocês pagam? Pagam. Tem alojamento, tem comida, tem tudo. Falei, caramba, vou embora. Vamos embora. E depois eu fui para Araçatuba. Aí cheguei em Araçatuba, comecei a competir ali. E em Araçatuba, o treinador aqui de Prudente, o Jaime Neto Júnior, me viu lá e me fez uma proposta para vir para Prudente. Aí saí de Araçatuba e vim para Prudente. Só que lá eu morava debaixo da arquibancada do campo do Aia. Deixa eu falar do time de futebol lá. Chama Aia. Araçatuba Esporte, sei lá como que é. Eu Aia. não conheço. Acho que Atlético Esportivo Araçatuba, não sei. Mas tinha que ter... Eu não aprendi o nome do time lá. Mas aí eu vim de lá, vim pra cá, pra Prudente, o Jaime me trouxe. E aí eu fiquei morando aqui na 12, aqui em cima, perto da 12, né? No Prudente Moraes, ali. Prudente Moraes, ali no ginásio de esporte. Depois eu morei na Manuel Ruiz Garcia. Morei ali. Morei sempre nesse bairro ali, perto do Jardim Aviação e Jardim Paulista. Entendi. Uma pergunta interessante que surgiu agora na minha cabeça é o seguinte: muitas pessoas acham que é só ir lá e correr. Nada. Como que é a preparação? Como funciona? Então, aqui em Prudente, o treinamento nosso, né? O nosso treinamento era de alto rendimento. Então não é aquele treinamento que você tá com dor de barriga, você não vai. De repente você tá correndo ali, você passou mal, deu uma ânsia de vômito, alguma coisa, vai lá, vomita do lado lá. Onde você parou? Parei ali. Continua. Porque é alto rendimento. Não é uma coisa pra você fazer um Cooper pra você ficar com um corpo legal. Aquele ali é treinamento mesmo. Dia dos pais, dia das mães, vamos treinar. Então, de repente, você tá treinando ali, ó. Hoje eu levantei cedo, fui treinar, terminei meio-dia e pouco lá, fui pra casa. Você treina, come e dorme, treina, come e dorme. O atleta profissional. Só isso. Então, de repente, você não tem aquela coisa, eu vou no shopping hoje, vou no aniversário. Não, o cara que quer ser campeão, você tem que parar. Então, isso é o nosso alto rendimento. Tipo, no Natal, você vai pro Natal ou não, no Natal você parar. O Natal é dia 25, você já parou dia 20 de fazer tudo. Não, o nosso não. A gente continua treinando. Aí no Natal, claro que você não vai treinar o Natal inteiro, mas, hoje no Natal você tem que fazer um exercício, alguma coisa, mas era todo dia. Então não tem esse negócio de você sair na noitada e voltar no outro dia e começar a treinar, porque você não aguenta. O nosso treino era de alto rendimento. Então você treinava, tinha dias que você treinava quase 6 horas por dia. 4 de manhã, depois você voltava, mais 4 da tarde ou 3, dependendo do treinamento. Então, Desculpa interromper só. Falando em esporte, tomar água, né? Esquecemos da água, produção trazer um pouquinho de água pra nós. Nossa equipe não quer dar água, não. A equipe formada por... Vocês estão brincando, hein, gente? Não, mas é que acho que todo mundo ficou emocionado com as medalhas e esqueceu de pegar as águas. O cara chega, traz a tocha olímpica, um monte de medalha, bandeira que ele usou na Olimpíada, que ele carregou, estendeu nas costas. Essa bandeira aqui, ela tem uma coisa assim, duas curiosidades nela. A primeira é que eu tava dando uma entrevista aqui da Unesp. E tinha um repórter aqui, eu acho que era o repórter do SBT naquele tempo, chamava Caio. E hoje eu acho que ele é repórter da Globo lá em Foz do Iguaçu. Aí todo mundo perguntando, o Caio perguntou pra mim, acho que era Caio, né? Ele falou, Claudinei, se você ganhar medalha nas Olimpíadas, o que você vai fazer? Eu falei, vou levantar a bandeira de Prudente lá. Só que eu não tenho aqui. Aí o cara sumiu. Ele sumiu e voltou com essa bandeira. Então tá aqui. Ele que me deu essa. Essa aqui ele pegou emprestado, acho que foi na educação. Meu Deus. Pegou emprestado. Não vai devolver, mas tudo bem. Não, mas não, já faz anos. 20 Não é sua, ganhou. Não, tchau. Nem se não Esse fosse. aqui é o Hugo, gente, ó. Obrigado, Huguinho. Obrigado. E o outro é o Marlon. E aí ele me deu essa bandeira e eu prometi, não. Obrigado, Marlin. Se a gente ganhar alguma medalha nas Olimpíadas, eu vou levantar ela lá.
E nisso, eu tinha uma outra, que eu sempre levava, mas essa aqui, aí quando eu passei na linha de chegada, que nós ficamos em segundo, eu levantei ela. Eu procurei o Marcelo, um outro prudentino que tava lá, não é prudentino, ele mora aqui. Na região. Mora aqui em Prudente, professor, mestre, doutor da Unesp. Só que naquele tempo ele era nosso físio. Aí o Marcelo, ele estava segurando essa bandeira, fui lá e peguei com ele. Aí levantei a bandeira de Prudente. Pode ver até nas fotos, né? Todo mundo tava com a do Brasil, mas eu levantei de Prudente. Aí o Galvão Bueno e o pessoal do lado lá, que bandeira é essa que o Claudinei Quirino tá levantando? Será que é algum tipo de protesto? Que ninguém sabia. Aí, mas não perguntaram pra nós, né? Depois que a gente conversou. Aí parece que ele perguntou pra não sei quem, aí outro repórter aqui da Globo, de Prudente aí, TV Fronteira, e falou, não, é a bandeira de Presidente Prudente. Aí ficou famosa no mundo inteiro. Todo mundo viu a bandeira de Prudente lá. Porque o Galvão pensou que era um protesto, né? Olha, eu não sei se dá pra ver, chega até arrepia. Carregou Prudente nas costas. Não, e outra coisa, essa bandeira aqui, quando eu levantei, eu quis dizer um muito obrigado para Prudente, né? Porque eu não sou prudentino. Hoje eu sou porque eu tinha um título cidadão prudentino, né? Agora é. O André não é prudentino, o Vicente não é, o Edson não é, o Jaime não é, o Claudinho não era, que era o nosso reserva, e nem o Rafael. Não tinha ninguém prudente. Então, aí eu levantei a bandeira lá, de Prudente, tá aí até hoje. Nem sei o que eu vou fazer com ela, vou deixar guardada lá em casa. Vai doar para podcast nossa sala. Mas aí tem história, hein, velho? E aí? E mal Prudente agora? Não, Brasil. Tô brincando. Prudente faz parte também, é muito importante pra nós, mas... Não, sim. Mob Brasil, cara. Tá de brincadeira. Não, mas você pode ver que lá no dia, lá, quando você assistir lá, quase no finalzinho, eu também tô com a bandeira do Brasil. Mas Não, com Prudente certeza. Brasil. A gente até pegou uma da Austrália pequenininha pra fazer uma moral na hora lá. É importante, né? Você é um cara que gosta de fazer conexões e tal. Você é o cara da galera. O marketing, né? Lembra? Lembra aqui, ó. Eu domino tudo isso aqui, ó. Não, você sabe que quando você... Depende onde você nasce e o jeito de ser criado, você aprende a sobreviver, né? Exato. Então, sobrevivência é aquela coisa ali, te leva a outro extremo. Mas o lado bom da sobrevivência e da conexão com pessoas é que a gente aprende a trabalhar em equipe. Sim. E aí eu queria falar sobre isso, porque a prova mais importante, talvez, da sua vida, que eu não sei se é a Olimpíadas, eu imagino que sim, você venceu em equipe. Foi. Como que era o trabalho de vocês, a relação que vocês tinham? Porque aqui a gente preza muito por isso, aqui na Imob. Vocês estão bem pra caramba, então, hein? E a gente vê que a vida do corretor, todos os corretores que a gente conversa, é isso. Se o cara não souber trabalhar em equipe, ele tá morto no mercado. Então, rapaz, olha, essa pergunta aí quase ninguém me perguntou até hoje. E é uma pergunta muito importante. Porque nós tivemos um cara chamado Jaime Neto Júnior, e ele foi um mestre nesse sentido. Porque existe uma coisa chamada vaidade. Então, eu corria a prova individual e eu era bom no que eu fazia. O Vicente era bom no que ele fazia, o Edson também, o André também, e todo mundo. Nós éramos todos adversários um do outro. E de repente um cara louco desse aí, que é o Jaime Neto, né? No bom sentido, juntou todo mundo. Você já imaginou a briga que deu? Do céu. E a gente já passou brigas terríveis. Então, do exato momento que a gente aprendeu a trabalhar em equipe e somando um pouquinho de cada um, a gente ia chegar num resultado satisfatório para todo mundo, aí a gente começou a vencer. Mas no começo, a vaidade nossa atrapalhou muitas vezes. Muitas vezes. Um queria brilhar mais que o outro, De né? repente eu acho que você é melhor que eu sou melhor que você. Ou quando você perde, você sempre tenta culpar alguém do seu time. Ah, não, foi isso que correu mal. Então, se você trabalha em equipe, a equipe vence sozinho, junto, e perde junto. Porque sempre na hora, assim, na vitória, tudo é bonito, mas tudo é lindo. Agora, perde um dia pra você ver. Aí você vai culpar alguém do seu time. E isso que a gente aprendeu a não fazer. Então a gente tinha muita briga. Vaidade, um é melhor do que o outro. Quem que vai ser o homem que vai fechar? Porque geralmente o último homem que fecha é o que aparece na televisão. É que todo mundo lembra. O primeiro homem é o primeiro que sai com o bastão. Então, tudo isso aqui é a posição. É a mesma coisa que você está falando de imobiliária. De repente tem uma pessoa que vai lá, que conseguiu o comprador, o outro vai lá e mostrou, o outro faz a papelada, o outro mexeu com tudo. Então é um time.
Aí depois você fala, não, eu que consegui o cliente, eu quero mais do que o outro que ficou só aqui no escritório fazendo a papeladinha, baixando todos os documentos, né? Do comprador. Do comprador e do vendedor, tudo que estava lá. Então é aquela coisa. Então, do exato momento que a gente aprendeu a trabalhar em equipe, a gente começou a vencer. E eu sempre falo que o Jaime Neto, ele era o cérebro. Então, ele conseguiu domar todos esses monstros, entre aspas, né? Para todo mundo trabalhar em pró um do outro. Caraca, perfeito. Trabalhar em equipe. E também ter uma boa equipe, né? Com Essa certeza. parte também é importante. Com certeza. Todos ali eram grandes atletas. Eram todos bons. Cada um era bom em uma parte, porque o revezamento, quando a gente vê na televisão, parece, 4 doidos saiu correndo ali, mas não tem nada. Mas tem. Cada um tem 100 metros para correr. Cada um corre de um lado da raia, para você não atrapalhar o outro. E eu fico de costa e eu fico olhando aqui, eu tenho uma marquinha no chão. Quando ele pisa aqui, aí eu saio correndo. Ninguém pergunta, mas você sai correndo por quê? Não, eu tenho que sair correndo antes, senão ele vem aqui e me atropela. Aí eu estico a mão para trás e não posso mais olhar. Então, aí na hora que ele vai entregar o bastão na minha mão, que hora que você vai colocar a mão para trás? Na hora da mão, eu tenho que esperar o comando de quem tá atrás. Tem que me chamar. Ney, eu estico a mão. Senão você não dá. E outra coisa, aqui no meio nós temos uma coisa chamada zona de passagem. Eu só posso passar o bastão ali dentro. Se eu passar o bastão aqui fora ou desse lado, estou desclassificado. Parece assim quando você assiste na televisão, mas parece que é fácil. Mas ali facinho, dentro... né? Parece tão simples, né? Parece. Agora? Mas não é não. Pelo jeito Cara, não é não. que legal. Assim, eu amo esportes, mas o atletismo, infelizmente, tem pouquíssima visibilidade no nosso país. Infelizmente, mas tá crescendo. E eu não conhecia isso. Cara, achei muito legal. Porque parece realmente 4 pessoas que correm, um passa o bastão pro outro. Só que Você imaginou, você tá com o bastão atrás e eu tô de costa pra você. Eu não faço assim, ó. Antigamente, filme, o cara fazia assim, o cara jogava o bastão, você pegava. Porque o filme tem aquela parte. Mas a vida real, não. Você não olha pra trás. Só estica a mão aqui, quando o cara grita seu nome, tchum, e continua correndo. Se olhar, você também tá desclassificado? Não, você pode olhar, mas você perde tempo. Você bloqueia o seu centro de gravidade. Agora, no revezamento 4x400, que é outra coisa. Aí sim, aí você coloca a mão pra trás e pega. Porque o cara não chega em velocidade. 100 metros é velocidade pura. O 400 é velocidade, mas não é tanto. Então você olha pra trás. São diferentes. Se você vê as duas passagens. Caraca. Cara, É complicado. Uma coisa que talvez eu tô pulando assim, mas uma coisa que eu fiquei curioso mesmo, isso as pessoas também esquecem. Ali que você tá na prova, dura quanto tempo uma prova normalmente? Um revezamento? Vamos colocar aí uns 40 segundos, mais ou menos. Agora, quanto tempo você gastou e desempenhou Pra treinar. pra treinar e Nossa. fazer aqueles 40 segundos valer a Então, pena? aquele ali foi uma vida toda, né? Eu acho que o nosso recorde foi 37,90. O nosso recorde. Já bateram, né? A equipe do Brasil bateu. Mas a gente treinou a vida inteira. A gente treinou a vida inteira pra estar numa Olimpíada. Pra chegar lá e você tentar fazer o seu melhor. E você só tem aquele... Eu falo 40 e poucos segundos, porque... Né? Mas dá até menos. vamos, assim, o tempo de corrida é 40 segundos. Vamos colocar ali os 5 minutos que o atleta fica aparecendo. Não sei se é esse tempo, mas... Você aquece, você vai ali, você marca. Tem uma coisa que quase ninguém percebe. Tirando o primeiro homem, todo mundo entra com uma fita assim de... Uma fita crepe, na perna ou na mão. Pode ver que todo mundo tem assim, ó, uma fitinha. Sempre branca. Aí o árbitro te dá essa marca. Essa marca você coloca no chão ali, pra quando seu companheiro pisar ali, aí você sai correndo. Mas todo mundo entra. Tirando o primeiro homem, todo mundo tem uma fitinha. Geralmente o pessoal cola na perna. Pode prestar atenção no revezamento, quando o pessoal tá entrando. Todo mundo tem uma fitinha. Aí você vê o pessoal assim, ó, marcando o pé aqui, porque a gente tem a gente marca, né? Por pés. Porque ali não tem como você levar uma trena pra medir. Então você marca 30 pés e tal, vai medindo. Caraca. Sabia dessa? Fazer mínima ideia, cara. Eu também não. O que eu penso sobre isso também, que junta, é que as pessoas às vezes tentam ser muito imediatistas, né? E nesse caso, você treina a vida inteira pra você ter um momento de glória lá na frente. E que vale toda a pena, né? Mas as Com pessoas não certeza. pensam muito nessa parte. As pessoas geralmente esquecem
que pra você ser bom em algo, antes você vai ser muito ruim. É. Provavelmente quando você começou a correr, assim, a aptidão você precisava ter, porque senão você nunca ia ser o Claudinei vencedor, tanto que você foi. Mas é muito mais transpiração do que inspiração e dom, né? Você sabe uma coisa assim, ó, que quando você tá começando, ninguém presta atenção em você. E quando você não é um atleta, assim, vamos dizer, entre aspas, assim, que você tá vencendo tudo, para não falar Renomado. campeão e perdedor, né? Que eu acho chato isso aí. Ninguém tá prestando atenção em você. Agora, a partir do primeiro momento que você faz um resultado de excelência, aí todo mundo, a sua vida muda naquele momento. Você pode começar amanhã, correr. Você correu um monte de corrida, nunca nem apareceu. Aí, de repente, você correu uma e ganhou. A partir daquele momento, muda a sua vida. Você lembra? Você lembra desse momento? Ficou marcante algum momento assim Então, pra você? o momento marcante é aquele negócio que a gente fala, né? Entre o sucesso e fica bonito. É verdade. É a mesma coisa. O futebol e o atletismo, por exemplo, o Viola. Eu lembro que o Viola fez aquele gol lá, a bola meio bateu nele, ele deu meio um carrinho. Não sei se você lembra. A partir daquele momento, o Viola virou o Viola, que ele já era um excelente jogador. E ele até ficou mais bonito. E o Claudinei Quirino, eu acho que foi em 97, eu acho que foi quando tava na Grécia. Eu fiquei em terceiro do mundo. Aí, não tinha celular, a internet não era aquela coisa. Quando eu voltei pro Brasil, quando eu parei em Guarulhos, rapaz, todo mundo louco em cima de mim e tal, e tal. Aí, daquele dia pra cá, eu fiquei bonito. Mudou o homem. Não, mudou. Eu fiquei bonito, eu não podia sair na rua, era mulherada me olhando. Depois dali eu fui pro Campeonato Mundial, piorou. Quando eu fui pra o Unipeg, quando eu ganhei essas 4 medalhas aqui, piorou ainda, porque daí a televisão já tava passando na televisão. Se não me engano, eu acho que passou na Sport TV e passou na ESPN Brasil, né? Que passou. Aí você fica bonito da noite pro dia. Aí todo mundo começa a te olhar, em todos os lugares que você vai. Então, essa coisa aí, entre aspas, né? Algumas pessoas dizem que isso é sucesso. Mas aí o pessoal começa a te olhar com outros olhos. Muda a percepção, né? Perfeito. E aí eu vou pedir só pra gente fazer uma pausinha pra dar uma respirada, ir no banheiro. Vamos tomar uma água, né? E aí, água que o passarinho não bebe? Essa é já, né? E aí pra gente ir no banheiro e também pra mostrar pro pessoal as coisas que o Claudinei trouxe e aproveitar pra fazer um pedido que a gente não tem feito, mas que a gente precisa fazer. Cara, se você gosta do nosso conteúdo, se você assiste os nossos podcasts, o nosso conteúdo do YouTube, se inscreve no nosso canal, assina aperta o sininho aí, se inscreve e deixa ele ativado para você saber quando o nosso conteúdo foi pro ar. E curte ou descurte se você não gostou, comenta aí o que você tá achando. Importante é participar. Participe, porque é muito importante para nós, isso, o feedback de vocês. E hoje a gente tá aqui só com esse pequenino atleta que ganhou só 600 títulos. Acho que eu não tenho 600 corridas na vida, nem de brincadeira de pega-pega. O cara vem aqui e fala pra mim que tem 600 títulos, cara. É isso que eu não contei tudo, hein? E aí, mostrar pro pessoal. Isso aqui, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu Meu gosto Senhor do tubarão Jesus. que o homem falou Derruba pra não. mim, o preço, eu não vou Não, não falar. fala não. Quer trocar por uma casa? Fala não, se eu pego isso aí e vou embora correndo. E aí, Aí ele corre mais do que eu. Ela tem um número aí embaixo, ó. Não sei se tá na lateral ali, perto da sua mão. Aqui, 29. É o número de edição dela. E cada tocha tem um número. É esse daí. Eu nem tirei ainda. Mas eu já fotografei, deixei bonitinho, né? Tem algumas coisas aí. Que de repente você vai num lugar, tem uma tocha igual a sua, fica pra trás. E você não sabe qual que é réplica, qual que não é, né? Porque cada um tem uma história. Atleta mesmo. Essa aqui é do Claudinei Quirino. essa é minha. Essa aqui tem história, viu, filho? Por gentileza, tem como você fechar e mostrar, porque eu achei muito legal. Acho que o povo vai gostar de ver isso. Acho Nossa, que gosta... é maravilhoso, cara. E depois, Ney, que eu já tô ficando íntimo, tá? Opa! É meio complicado aqui pra fechar. Aí deu certo. Ó, E depois, se você puder explicar, ó, esse aqui, ó. dá só uma olhadinha. É igual botão de fogão. Gostou? O negócio é brabo, hein? Essa aqui é a tocha olímpica Quando só. você abre embaixo, ela libera o gás
que é pra você acender. Então tá fechado, é igual Um isqueiro, um né? fogão mesmo. É um fogão. O botão embaixo parece o de fogão. Parece, ó. Galera, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, mas você gira e ele abre. E aí, Ney, você explicou pra gente o que significa cada Sim. um desses antes de a gente começar o podcast. Se você puder explicar pro pessoal. Então, ó, aí em cima ali, na parte verde ali, são os morros, as montanhas, né, do Rio de Janeiro. Aí depois você vem pro mar. Isso. Aí embaixo você vem aqui pra Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui embaixo é o calçadão de Copacabana com o mar ali. Então é isso aí. Foi quando entregaram a tocha, né, eles explicaram certinho que era. Ele é feito de material também reciclável, com carbono, assim. Cara, muito legal. Eu não tava esperando que você fosse trazer, porque a gente tinha conversado. Eu geralmente eu não levo em nenhum lugar. Mas ó, Que honra, hein, pra ser duas coisas sincero. que eu não levo. Essa medalha aqui eu não gosto de levar e nem a minha bandeira. Né? Às vezes eu levo uma... Um dia eu fui num lugar aqui em Prudente, não tinha bandeira. Vamos pegar uma que ninguém sabe qual é. Mas essa aqui eu já fiz um sinal nela, tudo bonitinho. Pra saber que pra saber. essa é a braba. Essa que tava lá no vídeo lá. Olha que honra. 3 coisas que ele falou que não leva e tem as 3 aqui. Você acha que a gente é o quê? A gente é brabo, rapaz. Respeito. Novo Brasil. Nossa sala podcast. Dani, põe aí no cantinho. Não derruba, Senhor pelo Jesus, amor de Deus. Olha aqui, ó. Todo cuidado, Senhor Jesus. Ó. Olha a cara do homem olhando pra você, derruba. Nada, tranquilo. Tranquilo. E aí, Ney? É um imóvel que se move. Você pode explicar as medalhas, por favor? Ó, vou começar por essas aqui. Essa, Pode pegar e mostrar literalmente pra outra câmera, o povo vai conseguir ver melhor. deixa eu puxar pra cá. Essas daqui foram no Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. Então, em 10 dias que eu ganhei 4. Rapaz, olha o peso E, disso. inclusive, Né? ainda você pode até procurar na internet ainda, tem um recorde, que é do revezamento 4x400. Claudinei Quirino, Eronilson Araújo, Anderson Jorge e Sanderley Parrella. Nós somos recordistas até hoje. Brasileiro e sul-americano. Essa aqui foi uma das últimas internacionais que eu corri. Eu parei de correr em 2005 aqui no Brasil. Essa aqui eu ganhei no Pan-Americano de Santo Domingo. Senhor, eu vou cansar o braço, é muita medalha. Essa aqui também é de ouro. Só de peso. Essa daqui é como se fosse um brasão, né? Você lembra aquele brasão dos piratas? E daqui eu ganhei lá no Campeonato Mundial de Sevilha, na Espanha. Essa aqui. Já tem até o... Cara, bonito, hein? Essa é bonita. E essa aqui, ela tá até com uma carinha meio surrada, porque ela vai oxidando, né, com o tempo. Depois você manda dar uma polida. Não, mas se vocês puderem explicar de onde é, qual que é essa medalhinha aí. Essa não é muito importante, essa não, daqui é a né? medalha de Sydney. Aqui em Prudente, né, hoje, tem a minha e do André, né? E nessa edição aqui tem uma coisa muito engraçada. Ninguém ganhou ouro. Nenhuma modalidade do Brasil em Sydney, em 2000. Então, se depois os Estados Unidos devolver a medalha lá, que tá um processo até hoje, nós vamos ser os únicos medalhistas de ouro em uma edição olímpica no Brasil. Porque ninguém ganhou. O vôlei ganhou prata, o Thiago Camilo também ganhou prata, e alguns lá, mas ninguém ganhou ouro em Sydney, em 2000. Rapaz do céu. Que piso, hein? Tá segurando a medalha de prata E uma pode coisa virar que tem ouro, essa hein? medalha aí- Essa vale ouro, hein? Igual eu estava explicando para vocês, ela vem um documentinho do que a medalha é feita, quanto que ela mede, qual que é o peso, tal. Vem tudo bonitinho, um documentinho. Então, quando você recebe a medalha, você recebe ela de uma caixinha e dentro vem falando tudo sobre a medalha. E outra coisa que você recebe é um brochinho. Só quem é medalhista olímpico, você recebe um broche, um pin, né? Um pin de ouro. Então, todo lugar que você tá usando na parte do esporte, o pessoal que conhece esporte, ele olhar para você, ele sabe que aquilo ali você é medalhista olímpico. Então você não precisa estar com a medalha. Então se eu só tô com aquele pin, eu tô no evento, e o pessoal conhece aquele pin, são poucas pessoas que tem também. São Eles públicos falam, selecionados. Aquele ali é medalhista olímpico. Então vem também. Não, e aí, você que tá em casa, já pegou uma medalha olímpica? Eu também nunca tinha pego. Que prazer. Muito obrigado, viu, Claudinei, Não, mas por ter tranquilo. trazido a medalha.
Quando eu pedi, até fiquei com um pouco de vergonha, mas eu falei, cara, às vezes é a única oportunidade que eu vou ter na Ainda bem vida. que você me pegou de boa, tava de boa esse dia. Tava bonzinho. Verdade. Eu pensei que não ia passar, achei que você ia ficar precioso. Você tá louco, rapaz. Tá doido. Mas Caraca, falando também assim, nunca peguei, velho. são poucas pessoas mesmo que têm essa oportunidade, né, de pegar uma medalha olímpica e mostrar. Porque geralmente quando a gente tá no lugar, você não conhece todo mundo que é medalhista olímpico. Com certeza. Então daí quando alguém vê, poxa, bacana tal. E eu, de vez em quando eu vou eu vou dar alguma palestra para criança, alguma coisa, eu levo. Mas criança é duro você levar. Porque todo mundo quer pegar, quer ali cai, a medalha. Eu lembro que a medalha do Vicente é a única que é torta. Porque a do Vicente já caiu no chão, fez um monte de coisa. E uma vez eu tava. Um cara pegou, deixa eu ver se é de ouro mesmo. E pegou a medalha dele e riscou no chão. A do Vicente, é a única. O dia que você tiver a oportunidade de conversar com ele, gente boa. Aí você vai perguntar se a medalha dele. Porque essa medalha é torta, parece ter uns riscos aqui. Nossa, não acredito. que o cara Porque a fez gente, isso. assim, eu mostro assim, pode pegar na mão. Eu falei, gente, não. Aí dá a impressão que você é chato, né? Mas é uma coisa pra É cuidar. zelo. É o zelo. Isso aqui é o que a gente tava conversando. É o treino de uma vida inteira Sim. que você fez valer a pena em 40 segundos. Você imagina a vida inteira, a maioria dos atletas, no meu caso, eles treinam para poder chegar numa Olimpíada, num campeonato mundial. O futebol é a mesma coisa. O cara pode ser bom em todos os clubes, mas ele quer chegar no quê? Na Copa do Mundo. Então isso para nós é como fosse isso. Perfeito. Cara, eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô, assim, imensamente feliz, impressionado e... Cara, eu preciso ir no banheiro pra lavar o rosto, pra dar Tá uma... bom, O pessoal uma deve água. ter percebido. Eu não fico assim, você sabe. E eu tô sem palavras, eu falei pouco no podcast, porque eu tô realmente bem emocionado. Uma pausa, a gente volta logo. Retornamos. Tamo de volta fazer Claudinei. brincadeira. Ney, é Ney agora, É Ney, não é Claudinei não, é Ney. Nós é Voltando, amigo. é a última, acho que curiosidade minha. Mentira, toda vez eu sou curioso. Qual que é a sensação de subir em cima do pódio e receber a medalha? Cara, porque eu acho que deve ser tipo assim, muito prazeroso, né? Você vê que valeu a pena todo o esforço. A sensação assim que eu tenho é como fosse missão cumprida. Sabe quando você recebe uma missão, aí você chega lá e você cumpriu a missão, isso aqui só serve pra coroar, né? Aí você chega lá, o cara coloca em você assim, você assim, ó, você se sente assim naquele momento, você já se sentiu assim, não é assim falar semideus, que fica até chato isso. Poderoso, né? Poderoso, essa palavra é bonita. Você já se sentiu poderoso? Então quando eu recebi a medalha assim, ó, eu não sabia que se eu chorava, você dava risada, mas eu me senti poderoso assim, falei, caramba, eu sou o cara. Sabe? E a gente tinha recebido a de prata. Não era nem a de ouro naquele momento. Então, mas eu me senti feliz. Você imagina, um cara que saía aqui de Prudente. Nós saímos de Prudente. Pegamos o ônibus. 8 horas e pouco. Até... Antigamente era o terminal do Tietê. Aí chegamos no Tietê, hoje é Barra Funda, né? Que o ônibus para. Pegamos mais quase 1 hora, que o trânsito estava meio ruim. Até Guarulhos. De Guarulhos nós pegamos um avião até... Nós fomos pela Argentina, nós demos a volta ao contrário no globo. Aí nós paramos na Nova Zelândia. Da Nova Zelândia nós fomos pra Canberra. Isso daí, parando, né? Mas deu mais de 24 horas. E o cansaço, né? Nossa senhora. Ainda eu peguei o avião, eu até falei com ele, esse dia eu gravei com ele, a gente tava no Rio. Eu peguei do lado do Giovanni, cara. O Giovanni, né? O Didio, que era do vôlei. Naquele tempo lá, ele não podia sair na rua, né? Mulherada vinha em cima dele. E eu peguei aquela sequência de 5, sabe? De 5 poltronas. Peguei do lado do Giovanni. A perna do cara desse tamanho, cara. E você é pequenininho também, né? Mas fui apertado, fui do lado dele. Só que duro que toda hora o pessoal vinha encher o saco ali no avião, porque o cara era o galã daquele momento. Caraca. E aí, Ney, eu só queria falar de uma coisa, que é da medalha. Você mostrou todas as suas medalhas e mostrou essa medalha olímpica de prata. Só que a gente não contou a história do motivo porque os americanos têm que devolver a medalha. Isso. E assim, na verdade é prata com sabor de ouro, Não, né? sim. Pra mim, assim, eu mesmo, eu já fiquei feliz com a prata. Depois de alguns anos, tive um repórter curioso que lá eu acho que foi do
Caramba, eu acho que era ESPN Internacional, que um atleta que correu o visamento, ele foi preso. Ele foi preso lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem uma lei, agora no Brasil tem também, mas naquele tempo não tinha, e até esqueci como chama essa lei. E o cara, ele foi confessando os crimes dele lá, então diminuía a pena. Até esqueci como que é o nome que tem agora aí, os políticos sempre recebem aí. Delação premiada. Delação É quase premiada. fosse isso aí. Obrigado, Marlin. Obrigado, Marcos. Aí o cara teve tipo isso aí, ele confessou que nessa competição ele tinha corrido dopado. Então o nome dele é Tim Montgomery, Timothy. Mas o americano eu sempre o apelido dele era Tim Montgomery. E ele correu. Aí estourou pro mundo inteiro. Aí todo mundo foram lá e correram, realmente ele confessa que estava dopado. E nisso o Brasil estava concorrendo às Olimpíadas do Brasil. Aí a gente entrou, né, com recurso e tal, nós, a Confederação Brasileira, aí nós recebemos tipo um cala-boca. Fica quieto aí, senão vocês podem atrapalhar nesse momento a candidatura do Brasil, porque o Brasil ainda não tinha ganho para sediar as Olimpíadas. Aí a gente, para colaborar, todo mundo falou, aí todo mundo falava sempre escondidinho, né? Você sabe como que é essas coisas de esporte. O esporte é bacana, mas o bastidores não é bacana, não. Tem alguns dirigentes, alguns caras assim que não são legal. Mas deixa isso daí pra lá. Aí a gente deixou pra lá. A gente teve um tempo que a gente tinha um advogado, tava mexendo. Aí por causa das Olimpíadas a gente parou. Mas é isso que eu confesso que ele tava dopado. E provavelmente se fosse outro país, um país mais assim, tirando os Estados Unidos, um outro país aí, não desmerecendo ninguém, a gente já tinha até trocado as medalhas. Então os Estados Unidos, como os Estados Unidos, tá demorando aí. Pô, passa um pano. É. Uma vez eu falei, hoje eu acho que vou até repetir. Eu falei para um amigo meu, numa reportagem, e se hoje eu tivesse que trocar, devolver, eu não devolveria a minha mais não. Não é o dinheiro, nós não vamos receber nenhum dinheiro a mais por causa do ouro. Claro que naquele tempo a gente poderia ter recebido até melhor. Só que todos os meus patrocinadores naquele tempo me pagaram bonitinho. Eu recebi todos os prêmios, todas as glórias de uma medalha de prata. Só que hoje, pra mim, eu acho que não interessa mais. Você imaginou, daqui quase 20 anos, a gente tá lá, vai trocar medalha. Então não tem mais graça. Sim, sim. E não vai mudar minha coisa. Eu posso pintar isso aqui de dourada. Verdade. Então, mas tá tranquilo. A maior premiação que você podia receber foi a sua realização pessoal, né? Foi. Você mas saber que valeu a pena. Você sabe, você falou, bacana que você falou. Você sabe que às vezes você tá com o seu arroz com feijão, e aí você tá vendo o cara ali com picanha, com outra coisa, mas você tá fazendo o seu melhor e o melhor que você tem no momento. Então, naquele momento lá, a gente fez tudo que a gente tinha de melhor. Não era nem um jantar maravilhoso. Era um arroz com feijão, mas bem feitinho. Então a gente saiu. Eu principalmente, tô falando por mim, tô falando pelos meninos lá. Eu saí com a sensação, assim, de dever cumprido. Eu fiz o meu melhor e consegui alcançar meu objetivo naquele momento. Aí eu falei, mas você não queria o ouro? Claro que eu queria. Todo mundo que tá competindo, todo mundo. Ninguém fala assim, ó, hoje eu vou perder. Não. Até o cara que, de repente, ele não é tão bom, ele fala, não, eu acho que hoje é o dia que eu vou ganhar. E naquele dia lá, eu também. E na hora de correr lá, eu não tava pensando em terceiro, quarto lugar. Eu tava querendo ganhar, como todo mundo. O campeão começa na mentalidade, né? E naquele momento não deu. Mas não quer dizer, isso aí não te diminui em nada. Porque você fez o seu melhor naquele momento. Mas todo mundo, quando tá numa competição, você pode ter certeza, todo mundo quer ganhar. E se você não tá querendo isso, você tem que repensar. Não. É. Existe aquela coisa assim, ó. Aprender a perder é que nós, atletas, a gente aprende. Agora, gostar de perder é pra cara derrotado. Então, essas duas coisas. Tem essa pequena diferença. Pequenina. E aí, Ney, a gente conversando aqui nos bastidores, a gente descobriu que você também quer ser corretor. Opa! Mas antes de ir pra essa área, que eu só queria te fazer uma pergunta. Que você acha realmente que vão trocar as medalhas? Já é sancionado ou ainda vai muito da burocracia? Essa pergunta aí, eu acho que ninguém nunca me perguntou. E eu vou responder. Realmente, eu não acredito. Eu não acredito que vão trocar. Porque é os Estados Unidos que é uma grande potência. Isso vai repercutir pra caramba. Esse é o pensamento do Claudinei.
Não acredito que vão trocar. E uma coisa eu vou até falar para você, eu acho vergonhoso isso para nossa modalidade, para nossa Confederação Brasileira de Atletismo, o pessoal não lutar por uma coisa que é de direito nosso. Se fosse ao contrário, tava todo mundo aí em cima da gente, aí, descendo o cacete. Então hoje, no mínimo, a gente tem que ter uma retratação. Ou fazer um papel. Ó, realmente aconteceu isso aí, tal. Não vamos trocar, não sei o que tem, mas realmente aconteceu isso. Então, nunca recebi nenhum papel, nem de ninguém, nem do Comitê Olímpico Brasileiro. Né? Então, eu acredito que não. Mas eu já falei para meus filhos, né? Se de repente amanhã, daqui a alguns anos, eu receber a medalha e eu já tiver partido, falei, vocês não recebam. Não recebam. E eu falei para eles, não recebam. Mas essa é a opinião minha. Não, perfeito. É assim, é triste pro esporte, mas igual a gente já falou, a sua realização pessoal, o seu máximo foi deixado em Sydney, né? Então, vamos seguir pra... Segue aí, segue o bonde aí. Essas coisas ruins aí, deixa pra lá. Vamos falar de coisa boa. Corretor? Ou é outro? Não, com certeza, vamos falar. Porque a gente conversando aqui, você falou pra gente que tá estudando. Sim. E quer virar corretor de imóveis. É. Você tem pouco contato, né? Então, eu espero que esses contatos me ajudem no futuro, né? Mas assim, eu sempre pensei em fazer alguma coisa, né? Eu já trabalhei em vários lugares, né? Na Secretaria de Esporte, faço algumas coisas, sou palestrante, comento esporte também e faço um monte de coisa. Mas eu queria, eu não sei, de uma hora para outra eu queria ser corretor, mas eu queria fazer a coisa certa. Então eu me inscrevi num curso bonitinho e estou fazendo. Agora, nesse momento que eu estou aqui, eu estou de estagiário. Então eu preciso cumprir, eu acho que são 190 horas, alguma coisa assim, de estágio bonitinho, né? Assistido, tudo legal. E depois eu vou tirar o meu cresce, né? O pessoal fala cresci, mas é a mesma coisa para mim. Mas eu quero sim, e quero fazer a coisa bonitinha, né? Eu quero fazer a coisa toda correta. Falando em coisa bonitinha, coisa correta, vai ser da Imóvel Brasil. Vai ter que ter um site com a gente, né? Não, beleza, vamos marcar isso aí. A gente vai conversar e o site do Claudinei Quirino Já da pensou? Imóvel Brasil. Não tem outra. Tem outro. E você, corretor de imóveis? Você é dono de imobiliário, gestor? Você ia gostar de ter o Claudinei como seu corretor? Fica a dica aí, hein? Pensa aí. Meu telefone vai estar no rodapé depois. Vai. Nosso editor coloca. Coloca aí, filho. E, Ney, mas essa vontade de ser corretor, por quê? Da onde veio? Então, assim, eu queria ter um trabalho, primeiro que eu respeito bastante essa área aí, eu acho bacana. Eu sou um cara que, se deixar, eu falo pra caramba. E eu queria me especializar, assim, para poder trabalhar e fazer a coisa certinha. E, assim, com todo respeito a todos os corretores, claro que você tem que trabalhar pra caramba. Mas como eu tenho uma agenda, assim, meia cheia, então, às vezes, eu tenho que viajar pra cá, porque eu também trabalho com palestra e tudo, eu achei que eu poderia me encaixar ali. Por isso que eu quero aprender e trabalhar com isso. Não que o corretor não trabalhe muito, que pelo contrário. Trabalha muito. Mas assim, eu pensei, se eu de repente eu aprendo e eu vou montar minha corretora, claro que eu posso ter outras pessoas. Então eu posso ter assim um tempinho para poder viajar e fazer outros trabalhos. Olha, brincadeiras à parte, é uma honra, assim, ter você como parte da família Imob. Por ter carregado essa história inteira do Brasil, até porque somos Imob Brasil. Então, eu sei que você já aceitou, que você falou em off e tudo mais, mas eu queria falar em nome da Imob Brasil, o Igor também concorda com isso, eu tenho certeza, que é uma honra ter você como parte da nossa família. Não, beleza, ó. Primeiro eu agradeço aí todo mundo da Imob Brasil, né? Imob Brasil, os caras é um nome bom, hein? Tudo que tem Brasil é ótimo. Eu sou apaixonado pelo nosso país. Patriota. Aí. Sou. Mas eu agradeço vocês pela oportunidade, né? De repente, eu tô lá em casa, recebo o convite, vamos lá conversar um pouquinho. Falei, o que os caras vão perguntar? Porque esse tempo todo que eu tô trabalhando aí, já perguntaram de tudo, né? Mas aí eu vim aqui, até um momento aí que eu senti esse meio, né? Caramba, quando os caras tiram essas perguntas, né? Deve ter estudado a minha vida aí, mas assim... pouquinho. E assim, eu agradeço vocês com a oportunidade. E desejo sucesso pra vocês aí. Pra você também, pode ter certeza que vai colher muitos frutos. Se Deus quiser. E, assim,
o podcast ele vai caminhando pro final e tal, infelizmente, porque, assim, agradeço todos os participantes, é uma honra receber todo mundo, mas conversar com um medalhista olímpico, com um cara multicampeão, é, assim, uma oportunidade ímpar, né, Dani? Não sei como você se sentiu. Eu não sei nem explicar. Mas, assim, é até estranho o sentimento de estar conversando com um cara tão grande pra modalidade do esporte brasileiro e mundial, né, cara? Porque lá o recorde mundial ainda é de vocês, da 4x400, né? Nós somos só do Brasil, do 4x4, nós somos 4x4. brasileiro e sul-americano. Ah, perfeito. Aqui. E eu sou recordista do Brasil ainda dos 200 metros. Eu era o sul-americano. Eu até gosto de falar isso aí, porque o Panamá, eu acho que é na América Central, se não me engano. Não sou muito bom de geografia. Mas aí o Panamá hoje faz parte aqui da América do Sul pelo atletismo. Então, acho que Eduardo, não sei o que lá, bateu o recorde. Mas se ele do Panamá não tá aqui na América do Sul pelo esporte, eu era recordista até hoje. E aí, você brincou falando que tudo que tem Brasil é bom. E realmente, o nosso nome Mob Brasil, eu acho fantástico. Eu também. E como que vai... eu não sei se você pode ou se você quer já falar, mas você contou e eu achei muito legal o nome da imobiliária que você quer ter. Que eu gostaria de ter. Bom, não registrei, mas vai lá. Eu queria que a minha imobiliária chamasse Imobiliária Olímpica. E aí você tá falando do Brasil, e assim, por incrível que pareça, um nome é uma coisa meio doida. Eu quando virei a atleta, o que eu queria é ter uma camisa do Brasil. Então, ir pro Sul-Americano, para tudo isso. E eu, quando fui pro primeiro campeonato sul-americano aqui, que é o mais simples, depois você vai subindo, eu adorava e tinha um orgulho da camisa estar escrito Brasil nas costas. Você pode ver que eu sempre ando com a camisa escrito Brasil. Então, eu tenho o maior orgulho de levar o nosso nome do nosso país. Fantástico. Fantástico mesmo. E Vai, Brasil! Vai, Brasil. E essa questão do corretor de imóveis é muito bacana, porque igual a gente tava conversando, cara, você tem um monte de contato de gente muito grande também, porque você é muito grande. E isso com certeza pode te ajudar e vai te ajudar muito no ramo imobiliário. E acho que é muito importante pro ramo imobiliário ter um cara do seu tamanho que vai poder ajudar a alavancar ainda mais, porque eu acho que as pessoas ainda têm uma visão um pouco preconceituosa sobre corretor de imóveis. É o feedback que a gente sempre mas recebe. Uma coisa aí que você falou é bacana. Eu pensei em ser corretor, mas antes de pensar em ser corretor, ganho dinheiro, tal, todo mundo ganha e tal. Mas eu preciso me qualificar. Perfeito. É por isso que eu tô me qualificando para poder chegar lá. Não quero ser mais um aventureiro, ou a pessoa, não, aconteceu isso, não. Qualquer profissão que você vai exercer, primeira coisa, você tem que se qualificar. Então, é isso que eu tô fazendo. Desde o ano passado que eu comecei a fazer o curso, de 6 meses, né? Então, eu tô me qualificando para tentar ser um excelente profissional. Perfeito. Cara, e pela força e determinação que você tem, eu acho que isso daí já tá escrito que vai dar certo. Se Deus quiser. E sabe o que me veio na cabeça? Ver se faz sentido pra vocês. Você era um cara que saiu, entre aspas, do nada, que não nasceu campeão, que batalhou pra caramba. É o nome da minha palestra. Chegou onde você não imaginaria chegar, acho que no começo da sua vida, e realizou, acho que todos os sonhos da sua vida, inclusive o maior deles, que era de ter sua família, que foi o que você falou. E agora a gente bate muito nessa tecla, você vai ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Exatamente. Você sabe que geralmente quando você vai ter uma casa própria, né, ou alguma coisa, ou até um sítio, uma fazenda, uma chácara, você não está vendendo e você não está comprando. Geralmente você está vendendo o sonho da pessoa. Exato. Porque todo mundo, eu lembro até do Silvio Santos, não estou propaganda dele, que ele dava a casa própria lá no giro do peão, da sorte, sei lá como que era lá, o pessoal ficava feliz. Então, quando você vai comprar uma casa, é uma realização de um sonho. Com certeza. E eu, assim, eu queria vender, eu não queria só vender sonho, eu queria vender pro pessoal uma realidade. Então, por isso que eu quero me qualificar bem. Eu não quero vender uma casa pro cara e enganar o cara e o sonho dele virar pesadelo. Então, eu quero mesmo vender sonhos. E eu quero trabalhar também. Com certeza. Que é para você ganhar, ser remunerado, mas ser honesto nas suas coisas. Ai, minha mulher, a dona Com Ju. certeza. E a gente já tá acabando. Sei que a gente alongou um pouquinho. Mas, cara, quando você conseguir efetivar essa etapa que você tá construindo
de ser corretor de imóveis, a gente quer que você volte aqui pra gente falar sobre as dificuldades, as vitórias, as novas vitórias que você vai adquirir. E, Dani, acho que... Aliás, e como você amou o site que eu mesmo vou ajudar a desenvolver pra Não. você. E outra coisa, depois que eu tiver qualificadinho, bonitinho e tudo, eu vou passar aqui. Com certeza, as portas estão sempre abertas pra você, cara. Sempre abertas mesmo, foi um papo incrível. E Imob Brasil, pessoal. É isso. O site dos campeões, hein? Os caras dos campeões. Boa. E aí, Aí vem Dani, a pergunta matadora. vem a pergunta matadora. E essa não tá no tranquilo. roteiro, só que ela é tranquila, pode ficar... Mata com um tiro só. Pode Mata uma água. Relaxa. Vamos lá. O podcast foi recheado de informações e tudo mais. Mas fingimos que a pessoa que está assistindo, ela só tem 5 minutos. Vamos lá. E você quer transmitir o centro. A principal informação para essa pessoa. Eu acho, pelo que você falou, que vai ser a força de vontade e determinação para alcançar um objetivo. Mas isso é você que escolhe. Deixa eu só fazer um adendo. É assim, se a pessoa não tiver tempo pra assistir o nosso podcast, Certo. o que você quer deixar de mensagem? Cara, ó, se você não pode assistir o podcast, esses 5 minutos aqui você precisa ouvir. E aí a sua mensagem pro público, pra quem você quiser Eu falar. acho assim, ó. Eu acho que o começo, quando eu falei um pouquinho da minha história, da onde eu vim, principalmente, eu acho que se a pessoa tivesse uns 5 minutos e você, de repente, você tá na tua casa, você tá meio triste, a pandemia tá aí pra todo mundo, e você tá desanimado, eu queria que assistisse só esse primeiro momento. Tudo aquilo que eu falo da minha vida ali, da minha história, eu só falo assim: se você não tem oportunidade na vida, porque a gente sempre está esperando a grande oportunidade. Se você não tem, corra e faça a sua oportunidade. É só isso. E naquele comecinho, eu não falei essas palavras, mas é mais ou menos isso. É o cerne do nosso episódio do podcast. Cara, E- desculpa interromper, eu só queria agradecer mais uma vez. Foi uma honra poder ver medalhas, a tocha. Não vai ver mais, hein? conhecer Vou trazer você. mais aqui. Conhecer Ó, você. ó. Conhecer você que eu não tinha conhecido ainda, então eu realmente agradeço muito. E é isso daí. Pra concluir, eu só queria agradecer porque tava exalando aqui. Não, é que eu acho que é o meu sentimento que eu tenho. Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer você pela humildade que você tem, mesmo sendo tudo que a gente já falou, 600 títulos, um monte de título importante. Desde dos papelão, dos joguinhos regionais, tem um monte lá. Mas, rapaz... Mas você sabe que os títulos da gente, assim, às vezes a gente gosta de falar os mais importantes. Mas para você chegar nesse mais importante, você começou ali naquele diplominha na escola, ou você começou nos jogos regionais, assim, não desmerecendo nenhum dos campeonatos. Até você chegar lá, porque geralmente a gente mostra esse monte. Se eu trago um monte de medalha aqui, vocês vão ficar loucos. Né? Aí fui aqui, fui ali na outra cidade, nessas coisas. Mas pra mim é tudo importante. Então eu coloco tudo num pacote. Claro que cada um tem seu peso, né? Com certeza. Pra chegar na conquista grande, né? O objetivo, É. você tem que fazer as pequenas conquistas, né? Tudo Dá é uma etapa, escadinha, né? né? Uma etapa. Tudo é etapa. E só retomando o pensamento, te agradecer pela sua humildade, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Igual eu disse, as portas estão sempre abertas. O seu site é Imob Brasil, você já falou. Imob Brasil é o site dos campeões. Se você mudar de ideia, Ney, tem seu número aqui, eu vou ficar te enchendo o saco. Pode Você vai mandar me lá. bloquear, eu vou comprar outro número pra... Ah, mas calma aí, não, desculpa. Não tem nem motivo pra ele mudar de ideia. Não A tem. gente, Não, ele não vai mudar. Eu vou te Mas explicar certinho, você vai ver que não tem nem porquê. É que ele é bom de conversa, eu tô tentando só persuadir ele. Só pra... Não, é o site dos campeões aí, pô, que leva o nosso nome do Brasil. Você quer mais o quê? É isso. E, cara, acho que nada que eu falar vai conseguir transmitir a honra e a gratidão que a gente tem por você ter tirado esse tempo pra conversar com a gente. Igual você disse, sua rotina é muito corrida. E do mesmo jeito que a gente pediu os 5 minutos pra você falar com o nosso público, a gente vai... não sei se você precisa disso, acho que nem precisa dos 5 minutos pra fazer o seu jabá, mas como todo mundo claro tem... que preciso, vamos cara, lá, velho. Não precisa nem de 5 minutos, não. É assim, ó. Eu primeiro queria agradecer vocês, assim, pela oportunidade. Primeiro, assim, às vezes, pouco. Essa última medalha mesmo que eu ganhei ali, eu acho que foi 2003, parei de correr em 2005, né? E de repente ainda, até hoje, o pessoal quer saber um pouquinho de curiosidade da gente. Com certeza. E eu, quando vim pra cá, eu tava um pouco preocupado. Falei, pô, mas o que os caras vão falar? Será que não sei o quê? Só que eu cheguei aqui e eu gostei das perguntas. Porque, assim,
eu gosto quando as pessoas falam de um outro lado da gente. Porque falar só de vitórias é a coisa mais fácil do mundo. Mas todo mundo tem um outro lado. Igual eu falei pra você, eu não nasci campeão também. Então eu só queria agradecer vocês, agradecer o Thiago. O Thiago é um amigo meu. E só isso. Só gratidão. Por esses momentos aí que pude falar um pouquinho da minha vida. E Gratidão. eu também, o sentimento que eu tenho é gratidão. E eu quero agradecer você também por não ter deixado a gente desistir dessa ideia. E você também. Porque o podcast foi idealizado pelo Daniel. É E isso aí, Daniel. eu comprei a ideia junto com ele, porque a gente bota muita energia no que a gente faz. Exatamente. E a gente leva muito a sério. Não, e eu desejo pra vocês sucesso. Se for sempre um bate-papo descontraído, porque às vezes você vai num lugar, a pessoa se sente um pouco incomodado tudo. Igual quando vocês falam, Claudinei, pode falar de qualquer coisa. Pra mim não tem problema, eu sou um cara assim, tranquilo. Mas o gostoso é quando você chega num lugar e você se sente em casa. Então, E, assim, a ideia era justamente essa, inclusive no nome. Porque o nosso nome é Nossa Sala Podcast, que é o podcast da Imob Brasil. E é pra pessoa se sentir à vontade mesmo, se sentir que tá na sala. Porque Sim. o lugar, geralmente, o lugar que a gente mais gosta de ficar é na sala, assistindo quando uma TV. eu chego na minha casa, eu já tiro o sapato ali, vou pra sala, É isso. fico sentado, Então, aperto a TV e fico assistindo alguma coisa. seja sempre muito bem-vindo à nossa sala, Beleza. ao nosso podcast. As portas estão sempre abertas pra você. E mais um episódio que é Concluído. concluído com sucesso. Cara, vou precisar Antes parar de de falar finalizar. aqui, porque eu só tenho gratidão no coração agora. Antes de finalizar, antes de falar bem-vindos até uma próxima, lembre-se, siga a gente se você curte. Se não curte, também siga, pra você ficar falando que não gosta. Os haters, Os haters. faz parte. Mas quem gosta, siga. Marca no inscreve no sininho, canal. se inscreve no canal, marca o sininho, curte, ou dá Comenta. dislike, tu comenta. Ó quem que a gente trouxe. Rapaz, deu um trabalhão pra achar nesse cara, bicho. Conseguiu o contato do homem. Contato bom. E aí, gente? Bem-vindos e até a próxima. Imob Brasil, bem-vindos e até a próxima, gente.